Em um clássico muito truncado, o Corinthians leva a melhor frente o Santos, repete o 2-1 da fase de grupos e garante vaga na final do Paulistão. Último domingo, dia 9 de março, nós tivemos o Corinthians vindo nessa rotina, nesses últimos jogos decisivos entre mata-mata do Paulistão e Libertadores. O Corinthians com 3-0 contra o Equador, o Barcelona do Equador, então tinha essa questão como que o Corinthians estaria psicologicamente falando contra um Santos que passou a semana treinando. E tivemos um clássico na Neoquímica Arena, mais uma vez, com recorde de público, segundo maior público do Corinthians na história do estádio. O primeiro foi, inclusive, no jogo da fase de grupos contra o Santos. O Corinthians levou a melhor, venceu pelo placar de 2-1, gols de Yuri Alberto e Rodrigo Garro, com Tiquinho Soares descontando, fazendo o gol do Santos, que garante a vaga. E o Corinthians, inclusive, que em algumas edições recentes do Paulistão sequer avançou da fase de grupos, volta para uma final, algo que não acontecia desde 2020, quando o Corinthians foi vice-campeão frente ao Palmeiras. O Timão chega na final em 2025 e agora aguarda o duelo dessa segunda-feira entre Palmeiras e São Paulo para definir seu adversário. Lembrando que, por conta da campanha, o Corinthians fará o segundo jogo na Neoquímica Arena, independente do adversário. Em relação ao clássico alvinegro, Ramon Dias e Pedro Caixinha tiveram mudanças em relação ao time titular, aos times ideais, por assim dizer. Do lado do Corinthians, mudança na zaga, tinha uma dúvida em relação a quem jogaria, ele manteve o Gustavo Henrique, que vem jogando bem. O Gustavo Henrique, inclusive, foi um jogador que eu questionei, até vou comentar um pouquinho quando for fazer uma análise ainda mais focada na parte tática. Achava que o Gustavo Henrique não era a opção correta, vou explicar para vocês ao longo do vídeo, com o Félix Torres atuando na zaga. E o meio de campo sacou o Breno Bidon, optou por um meio de campo mais marcador, com mais força física, jogando com o José Martínez e com o Ranieri. Já do lado santista, a principal ausência foi o Neymar, que acabou sequer entrando em campo, ele ficou no banco de reservas, mas não tinha condições físicas, então o Pedro Caixinha começa a partida novamente apostando no Tassiano, já tinha sido a opção do Santos no duelo da fase de grupos. Dessa vez ele coloca o Tassiano para jogar, mas não como centroavante, né, mais recuado. Então o Santos tem no ataque com o Tiquinho Soares, com o Soteldo e com o Guilherme, o Tassiano, teoricamente, sendo o cara para estar municiando os dois, o ataque. O primeiro tempo começa com o Corinthians tendo muito controle da posse de bola, o Santos não conseguindo, tenta fazer uma marcação-pressão igual fez no primeiro turno, mas o Corinthians conseguiu tocar bem a bola, mas aquela posse de bola inofensiva. O Corinthians não conseguiu criar chances de perigo. Isso valeu até pelo resto do jogo, né? A gente teve um jogo marcado por muitas faltas, algumas entradas mais pesadas, algumas provocações, então foi um clássico quente, não só pela temperatura na cidade de São Paulo, mas a temperatura dentro de campo. Os goleiros pouco trabalharam, nós tivemos só o Gabriel Brazão fazendo uma defesa importante numa cobrança de falta do Rodrigo Garro, mas de resto nós não tivemos os goleiros, tanto o Hugo Souza quanto o goleiro Santista citado aqui, trabalhando. Então isso é sinal. Os ataques tiveram grandes problemas, o setor ofensivo dos dois times não conseguiu criar jogadas. E, inclusive, a gente teve um outro problema. O Santos, quando tinha posse de bola, até por mérito do Ramon Dias, ele não conseguia chegar no ataque, tinha muita dificuldade. O fato interessante foi que o Santos começa a dar susto no Corinthians, começa a entrar no jogo depois de um bilhete do Pedro Caixinha, que pega um campinho, desenha, manda para o Zé Ivaldo, se eu não me engano, e o Zé Ivaldo passa para o Tiquinho Soares, depois para o Tassiano, para fazer um ajuste. Tivemos o gol do Corinthians saindo com uma jogada de bola parada, mas uma jogada ensaiada. Vem uma cobrança com o Rodrigo Garro, faz o escanteio curto para o Memphis consegue fazer um bom cruzamento, falha da marcação do Santos, que tenta fazer a linha de impedimento, e se eu não me engano, o Escobar demora para fazer a saída de bola ali pelo lado esquerdo na defesa do Peixe, deixa o Yuri Alberto com condição, o Brazão até tenta impedir a finalização, mas chega muito bem, o Yuri Alberto marca mais um gol contra o Santos, já é uma das suas vítimas preferidas, lei do ex valendo para o pessoal que gosta disso, 1-0 Corinthians. Vem com a mudança que eu citei aqui, com o Guilherme jogando mais recuado, sendo um pouco mais um meia, aí você tendo o Soteldo abrindo por um lado, o Tiquinho centralizado, e do outro lado você tendo um pouco de espaço ali pelo lado direito do Santos. Acontece a primeira jogada de perigo a favor do Peixe. O Guilherme acha um ótimo passo para o Gabriel Pontempo, que vem em velocidade, ele chega na frente do André Carrillo, cruza, e aí uma bola que o Tiquinho Soares dentro da área estava pronto para poder finalizar, mas o Mateuzinho tira para escanteio.
Na sequência, tem a cobrança do Guilherme, muito bem cobrada, ele faz a cobrança com efeito, Tiquinho Soares sai da marcação, então eu vejo muito mérito, mais uma bola que o Corinthians, a defesa do Corinthians acaba tendo problemas na bola aérea, mas o Tiquinho ele puxou a marcação, ele sai para fugir um pouquinho, tem um pouco de espaço, cabeceia, faz um Tiquinho que é um bom centroavante, empata a partida, termina o primeiro tempo de 1-1. Vem a segunda etapa, e aí uma coisa que me chamou a atenção, né? O Santos ficou uma semana treinando, descansando. O Corinthians veio de um jogo pesado no Equador, então teve uma rotina um pouco diferente durante a semana. E mais fisicamente eu tive os Corinthians melhor do que o Santos, inclusive na segunda etapa. Se o Santos teve problemas no começo do jogo, na segunda etapa isso acabou se repetindo. O Peixe até começa um pouco melhor, começa tentando ter um pouco mais de posse de bola, o Corinthians com dificuldades para fazer alguns desarmes, fazer alguns acertos, mas de novo, da mesma forma que aconteceu com o Corinthians no começo do jogo, no segundo tempo o Santos não consegue ter uma posse de bola efetiva, não consegue realmente criar grandes chances de perigo para, de repente, virar a partida. E vem o Corinthians rapidamente começa a se encaixar no jogo, as mudanças do Corinthians acabam dando mais certo que as mudanças do Santos, e tem a cobrança de falta no lance que acontece com o Memphis sai da marcação, cava a falta uma falta frontal, o Garro bate muito bem, o Gabriel Brazão faz uma ótima defesa, só que na sequência do lance, a bola acaba girando pelo ataque do Corinthians, chega até o Fabrício Angileri, acho que é Angileri, preciso aprender a pronúncia dele correta, e ele dá um ótimo passe, ele levanta a cabeça, dá uma assistência para o Rodrigo Garro na entrada dentro da área, sem marcação, finaliza muito bem, uma pancada, sem chances para o Gabriel Brazão, 2-1 para o Corinthians. Aí, ainda para ajudar, teve a expulsão do Zé Ivaldo, no lance que a arbitragem errou, né? Podia ter marcado a expulsão, né? Teve a expulsão, era para ter o vermelho direto dentro de campo, aí precisou da ajuda do VAR. Aí, com um jogador a menos, o Santos até se vai para o ataque, tenta criar alguma chance, bola parada. O Corinthians tem dificuldade, já mostrou em outros jogos que o Corinthians não consegue controlar o jogo quando tem um atleta a mais, não consegue fazer essa diferença numérica ser mais importante, conseguir deixar o jogo tranquilo. Era uma partida para o Corinthians até conseguir, de repente, ter feito um 3-1, estava com o jogo controlado. O Corinthians acabou levando alguns sustos em relação a. Deu chance por azar, vamos dizer assim, mas acaba com uma vitória merecida. Ainda teve tempo para uma expulsão de novo do Escobar, outra expulsão, dessa vez Escobar e dessa vez direto, né? Aí já com o jogo já indo para a reta final, com a cabeça quente, já com a eliminação próxima, o Escobar dá um chute sem bola no Martínez e é expulso direto. E aí o juiz, já com aquele clima tudo, encerra o jogo, tinha 7 minutos de acréscimo, acho que ele acabou tirando, tinha alguns segundos, ou podia dar um pouco mais de acréscimos, mas opta por encerrar a partida, classificação do Corinthians, que se mantém invicto na Neoquímica Arena, lembrando que já falou em outros vídeos, a última derrota do Corinthians foi no dia 20 de agosto de 2024, contra o Red Bull Bragantino. São 21 jogos agora que o Corinthians tem com uma sequência positiva, jogando na Neoquímica Arena, vem com esses bons resultados, vitórias. Está invicto na temporada, só teve um empate contra o Guarani, jogando na Neoquímica Arena, teve só também a derrota para o São Paulo, jogando no Paulistão, mais a derrota para o Barcelona do Equador. Então, o desempenho dos Corinthians, os números do Corinthians vem trazendo uma coisa, mas tinha toda uma preocupação. Ramon Dias poderia sim, de repente, estar muito na corda bamba, ou até ser demitido, dependendo de uma eliminação para o Santos, dependendo do teor da torcida do Corinthians, poderia ter causado a demissão. Ramon Dias tem uma sobrevida agora, não vai ser demitido, mesmo em caso de eliminação para o Barcelona do Equador, porque agora tem pelo menos as finais do Paulistão. Do lado do Santos, foi algumas críticas em relação ao trabalho do Pedro Caixinha, já começa aquele barulho. O Pedro Caixinha já esteve ameaçado de demissão no começo do Paulistão, classificou, aí agora a eliminação levanta algumas dúvidas. Falando sobre os jogadores, falando agora um pouco da parte tática, acho que primeiro a gente teve tivemos méritos dos treinadores em relação à análise tática. O Pedro Caixinha consegue encaixar realmente a mudança que a gente fala, que é com um bilhete de recado, né, com desenho tático, fez o Santos melhorar no primeiro tempo, mas faltou também opções melhores. O Santos está sofrendo, tem jogadores que chegaram agora, foram 11 contratações do Peixe nesse começo de temporada, vários jogadores que não estavam jogando com regularidade, então tem a questão física, isso pesa. Hoje o Santos não tem, assim, em relação ao time titular, o pessoal até aguenta uma partida com mais qualidade, mas as opções do banco de reservas, o próprio Benjamin, não é Rollreis, acho que é Rollreiser,
Roleiser, que é o argentino que esteve na mira do Corinthians, ele entrou no segundo tempo, tem técnica, tem qualidade, mas não tem condição de jogar ainda mais do que meio tempo, então isso pesa. A ausência do Neymar hoje, ontem, na verdade, que ficou só no banco de reservas, sentiu problema na coxa, pesou muito para o lado do Santos por conta de não ter uma opção, e aí tem sim uma crítica em relação ao Pedro Caixinha, que mesmo você tendo um jogador que é a tua referência técnica, que é o caso do Neymar, você precisa ter alternativas para como que o time vai jogar quando você não tem o principal atleta, né, o jogador que é a referência, o protagonista. Então, poderia ter pensado numa outra forma. A escolha do Tassiano, aí pensando nesse lado, para mim foi equivocada. O Tassiano já tinha ido mal no clássico do primeiro turno, na fase de grupos, voltou a ser uma figura nula. Um alto investimento do Santos, contratou jogador junto ao Bahia, e acho que foi um investimento errado. Foi um cara que não vai agregar tanto ao elenco santista. Ramon Dias, por outro lado, a dupla de zaga, tendo um zagueiro mais, que a gente fala, mais posicional, um zagueiro mais para ficar dentro da área, para controlar o jogo, ajudar na movimentação tática, que é o Gustavo Henrique, que é um zagueiro mais lento, mas tem uma qualidade, tem uma liderança, inclusive, com o Félix Torres sendo um zagueiro para velocidade. Então, essa dupla foi uma boa escolha. Acho que valeu muito a pena ter, ao invés de você ter o André Ramalho, que também não é um zagueiro tão rápido, junto com o Gustavo Henrique, optou por ter essa mescla e ajudou muito na marcação. E compensou a lentidão do Gustavo Henrique tendo o meio de campo com o Martinez e com o Ranieri. E um outro detalhe que chama atenção também, quando você faz a parte da análise tática, o Martinez, principalmente no primeiro tempo, a gente viu que várias vezes, quando o Corinthians tinha posse da bola, ele caía pelo lado direito do ataque. Ele ia para ser uma opção pela ponta direita. Então você tinha o Yuri mais centralizado, o Memphis abrindo um pouco pela esquerda, e ao invés do André Carrillo jogando pelo lado direito, o Martinez. Tecnicamente, claro que o peruano tem muito mais qualidade, mas o Martinez já mostrou que tem qualidade também com a bola no pé, não é um cara que não sabe o que fazer quando tem a posse de bola, mas principalmente a ideia do Ramon Dias era que quando o Corinthians perdesse a bola, se acontecesse de não conseguir ter o sucesso no momento ofensivo, a recomposição logo lá na frente para tentar fazer uma marcação mais alta, que a gente fala, era para ter o Martins, que tem essa condição física, que tem mais vigor físico, já fazendo essa primeira linha. Isso funcionou, então, funcionou durante um tempo. Então, o Santos teve problemas na saída de bola, mas o Corinthians também tem um problema sério, que aí é questão, isso é questão física e treinamento também. A marcação-pressão que funcionou muito bem em 2024, do Corinthians não está encaixada. Você vê que vai o Yuri Alberto, aí demora para vir os outros jogadores, então a marcação-pressão não está funcionando de uma forma coordenada. Esse é um ponto para o Ramon Dias corrigir. Mas tem o ponto o Ramon Dias viu bem essas duas partes, a formação da zaga, essa ideia do meio de campo, e a gente viu o Corinthians com jogadas de bola parada ensaiadas. Isso é treinamento. Eu acho que então, um ponto em relação a isso é falar que eu vejo críticas dos torcedores em relação ao Ramon Dias não ser um bom técnico, ter batido no teto. Tem erros, tem vários, assim, não vai ser o melhor treinador do mundo, pode, assim, no Brasil, está longe de ser um dos tops, assim, entre os principais treinadores, mas tem mérito, está trabalhando e mostrou trabalho contra o Santos. Então também não é para achar que ele é um péssimo treinador, que ele não tem repertório. Individualmente, acho que até pelo jogo não ter sido tão destacado, né? Então, tecnicamente falando, não foi um jogo assim, que teve, por um clássico, me decepcionou em relação principalmente ao clássico do primeiro turno. Acho que o clássico da fase de grupos, o clássico decisivo da semifinal, até pela pressão dos dois times querendo chegar na final, na luta por um título, teve algo a mais. Talvez a ausência do Neymar pesou até mesmo na qualidade do clássico como um todo. O Corinthians talvez seria mais espaço para jogar, se ele tivesse, por exemplo, com o Neymar dentro de campo, teria problemas talvez na marcação, mas por outro lado, o Corinthians teria mais espaço aí ao longo da partida. Mas eu consigo, acho que dá para elogiar. O Gabriel Bom Tempo é um bom jogador ali no meio de campo, já tinha sido importante, foi importante na campanha do Santos aqui nesse começo do Paulistão, foi importante, foi um jogador que teve um diferencial, é um jogador para o torcedor santista olhar com calma, olhar com atenção, porque pode realmente ser um cara muito importante para a temporada do Peixe. Elogios também, acho que o Gil, um zagueiro já que o torcedor corintiano conhece, que recuperou espaço, sequer era para ficar no elenco do Santos, Pedro Caixinha não contava com ele, é um jogador experiente e conseguiu dar conta do recado, acho que inclusive concordo
com algumas opiniões, o pessoal falando que o Memphis acabou não conseguindo ter destaque em cima dele. Eu acho que isso é um ponto importante. Então, o Gil também é um outro jogador que acho que merece o elogio pela atuação de ontem. Do lado do Corinthians, Gustavo Henrique, para mim, acho que teve um grande destaque. Então, eu teria errado, não teria começado a partida com o Gustavo Henrique, e acabou mostrando que a escolha foi correta. Elogios para o Martins, acho que o volante ele faz ele tem uma função tática muito importante, que é ajudado pela condição física, então ele realmente teve um acréscimo, foi um diferencial na marcação, que o Corinthians vinha pecando aquela marcação ali na entrada da área, no meio de campo, então ele ajudou muito. Mas eu coloco para mim, acho que até, não só pela assistência, mas pela postura, pela tranquilidade, pela postura dentro de campo, o Fabrício Mileri, o lateral esquerdo argentino, que eu tinha minhas dúvidas também, porque passou 9 meses sem jogar, mas não por questão física, e sim por opção do treinador lá no... Ele estava no Getafe, se não me engano, estava no Getafe, então ele não chegou com o ritmo de jogo, mas segunda partida, já como titular, não aguentou jogar o tempo inteiro, então tem a questão de precisa se condicionar fisicamente melhor para aguentar 90 minutos, mas enquanto esteve condição física, foi um cara diferenciado. O passe que ele deu para o Rodrigo Garra é passe, não foi um cruzamento na área, foi um passe consciente. Sempre falo, tem que tomar cuidado com o imediatismo, mas em 2 partidas ele está deixando uma boa impressão. Cenário é bom para o Santos, claro, cabeça quente, começa a semana complicada, agora vai só treinar até começar o Brasileirão no final do mês. Então é tempo para o Pedro Caixinha pensar em alternativas, entrosar o time, testar outros jogadores para começar bem o Brasileirão. Do lado do Corinthians, mas assim, o lado do Santos não é terra arrasada, tem coisas para melhorar, mas deixa boas impressões, o ataque está funcionando, o Tiquinho Soares, acabei não citando, o Tiquinho Soares também teve uma parte, tentou, com a mudança tática do time, o Tiquinho Soares teve um pouco mais de espaço, foi um jogador importante, não teve tanto destaque no clássico, mas um jogador que pode ser importante para o restante da temporada, junto com o Guilherme, artilheiro do Paulistão. Então, o Santos tem bons jogadores, tem bons nomes para um time titular, e aí cabe ao Pedro Caixinha achar alternativas. Do lado do Corinthians, acho que foi importante em termos de resposta do elenco para a torcida, estava todo mundo preocupado, porque depois de perder na Venezuela, está numa situação complicada para ir para a fase de grupos da Libertadores, o Corinthians vence um clássico, então consegue. Em 2024, o Corinthians teve diversos problemas em clássico, em 2023 também, então o Corinthians consegue, vence o Santos pela segunda vez no campeonato, então consegue melhora um pouco seu desempenho no clássico, continua com problemas, então a defesa precisa ser ajustada, mais um jogo que a partir que o Corinthians tem a sua defesa vazada, esse é um ponto de melhora, algo que o Ramon diz, precisa trabalhar, o Corinthians não pode tomar tantos gols, vamos pegar, por exemplo, quarta-feira contra o Barcelona do Equador, se tomar um gol, o Corinthians está eliminado, não vejo o Corinthians conseguindo fazer um 5-1, 6-1, uma goleada. Em 3-0, a gente já viu que o Ramon Dias já conseguiu vitórias por 3 gols de diferença no ano passado, comandando o Corinthians, então pode, assim, eu praticamente deixando aqui meu palpite em relação a isso, não acho que o Corinthians goleie o Barcelona. Acho que vence o Barcelona, inclusive pode até conseguir a vitória por 3 gols de diferença para ir para as penalidades, mas não vejo o Corinthians classificando no tempo normal. Mas é bom porque você vê o Rodrigo Garro, mesmo numa partida um pouco abaixo, mostrou o diferencial com a qualidade, com o chute, entregou um pouco. O Memphis não teve acho que ele, apesar do bom passe, assistência que ele dá para o Yuri Alberto, não acho que o Memphis jogou bem, mas o Memphis teve um outro lado que o torcedor gosta muito. O Memphis entrega. O Memphis brigou pela bola, deu carrinho, perdia a bola, tentava buscar a marcação, tentou algumas jogadas individuais. O Memphis tentou jogar. Então isso é importante, pegando que algumas atuações a gente viu até o Memphis meio apático em algumas partidas e não conseguindo sair da marcação contra o Santos, mesmo com uma marcação que funcionou, por exemplo, como citei o elogiei o Gil, o Memphis foi um cara presente, ele não fugiu do jogo, é o que o torcedor espera, que os jogadores protagonistas não fujam do jogo, apareçam, mesmo que errem diversos lances, mesmo que não consigam ter uma boa partida, eles conseguem entregar. Então, a gente tem o clássico alvinegro que agora pode melhorar muito o lado do Corinthians, né? Classificado para a final, de repente o Corinthians pode conseguir um título que não vem desde 2019, então isso é importante até para dar uma moral para esse elenco. E do lado do Santos, como a gente citou, é um caso de pontos de ajuste, pontos de melhora, pensando para não ter problemas no Brasileirão. Então é isso, galera. Pós-jogo de Corinthians 2, Santos 1, chegando no final. Abraços.